Será que eu terei filhos? Como é que eu vou ser como mãe, como pai? Como serão os meus filhos? Vocês perguntaram isso, eu perguntei se vocês queriam saber sobre filhos do mapa astral no último vídeo. Vocês falaram que sim, encheram de comentário e como vocês sabem, né? Palavra dada, palavra cumprida. Amo! Ó, eu tô falando aqui, gente, com uma Levinete maravilhosa. Eu tô na casa dela. Quer dizer, oi, amor. Olá, galera! Porque a gente tá no quarto do filhinho dela, a gente vai falar sobre filho na astrologia. Nada mais mágico do que isso, né? E já sabe, né? Deixa seu curtir, se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho inscrever-se, vem fazer parte desse grupo de Levinetes maravilhosos. Aqui a gente fala de astrologia com comunicação não violenta. Esse é meu foco. Meu nome é Marcelo Levi, pra quem não me conhece. Eu sou astrólogo focado nisso. Eu criei a abordagem da astrologia autêntica, que é uma forma de você se conhecer sem ficar se diminuindo, de uma forma muito mais empoderada, sem ficar criando crença limitante. Então, o seu like, seu compartilhamento, tudo isso faz muita diferença. Então já me ajuda, já deixa seu like, porque é muito fácil esquecer do like, né? Agora o dislike ninguém esquece, porque será? Vamos mudar isso? Então já deixa aqui, se você não gostar do vídeo depois, pode dar o dislike, não tem problema, ok? Tá aqui, ó. Melhor coisa. Eu quero lembrar você que as inscrições para o calendário astral estão abertas. O calendário astral é um planejamento semanal de como os astros vão afetar você e a sua vida. Imagina você poder se programar para os momentos mais favoráveis, seja para assinar um documento, seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, nos relacionamentos com a família, saber as energias que vão influenciar você em cada área da sua vida, em cada casa do seu mapa astral. E imagina até mesmo estar preparado com antecedência para os períodos desafiadores da sua vida. Os trânsitos astrológicos influenciam a todos nós, mas cada pessoa é influenciada de forma particular e personalizada de acordo com o próprio mapa astral. Mas eles influenciam você de uma forma única por causa do seu mapa astral. E nessa jornada de autoconhecimento você vai estar preparada para aquilo que o universo tem para te oferecer diariamente. Por isso eu quero te convidar para você viver essa jornada astrológica mensal pelo calendário astral. Vai no primeiro link aqui embaixo na descrição. Então beleza, como é que eu vejo como que é a minha relação com os meus filhos, se eu terei filhos, como que eu sou como mãe? Tem um ponto do mapa astral que fala de tudo isso. Eu vou falar para você como que ele é, os signos neste ponto do mapa astral, planetas neste ponto do mapa astral, enfim, o macaco velho já tá sacando, né? Existe uma área da sua vida que essa área tá ligada à criação dos filhos e tem uma casa astrológica que representa isso. O que é uma casa? Casas são áreas da vida no mapa astral. A gente tem 12 no nosso mapa. Cada uma fala de um setor. E a casa 5 é a casa que fala sobre os filhos, é a casa daquilo que nós criamos com o nosso corpo. Como a gente tem sempre um signo em cada casa, a gente vai ter um signo na casa 5. E esse signo revela como que é a nossa relação com os nossos filhos, como esses filhos são. Não só isso, se você tem planetas nessa casa, vão falar muito também sobre características do seu filho e vão falar também sobre o ato também de você engravidar e ter esse filho. A casa 5 também vai falar disso. E mesmo que você não tenha filhos, a casa 5 ainda vai falar muito da sua relação com a diversão e com a sua criança interna. Então é uma casa muito mágica. Eu vou falar nesse vídeo como que são os signos nessa casa, o que isso vai querer dizer sobre a criação dos filhos e também sobre os planetas nessa casa de forma bem resumida. Será que dá para ver no mapa astral quando ou se eu terei filhos? Até que tem técnicas que nos ajudam a ter uma noção. Só que não é algo tão simples que um vídeo no YouTube vai te responder. É algo que realmente pede uma consulta astrológica pra gente ver isso com mais cuidado, ok? A minha 5 é escorpião. Uau, é fortíssimo, hein? Prepara. Por isso que eu sou ciumenta com meu filho. Então beleza, como é que eu sei que signo tem na minha casa 5 e que planetas podem estar lá? Muito fácil. Faça uma passagem no astro.com, clique em horóscopos gratuitos e ali vai ter retrato pessoal. Clica ali, desce a tela e você vai encontrar o signo que está na casa 5 e se você tem planetas na casa 5, vai estar dizendo ali, né? Ah, tem Áries na 5, vai estar dizendo. Você também pode clicar em mapa astral ascendente, aí vai abrir o desenho do mapa astral, você vai encontrar um gráfico e vai ter ali 12 partes e vai ter um númerozinho em cada parte. Essas são as casas astrológicas. Ali você também consegue procurar o símbolo do signo naquela casa se você já tá mais familiarizado com isso. Arrasou, já tá ligado já então? Então beleza, vou falar sobre o significado do signo na casa 5 agora e depois vou falar um pouquinho sobre o que significa quando você tem planetas ali. Antes disso, já deixou seu like? E não esquece também de me seguir no Instagram, oi Marcelo Levi, viu? Que lá a gente tem várias trocas, eu tô sempre respondendo vocês. E no final, quando eu terminar de falar sobre o signo nas casas 5 e planetas na casa 5, eu vou dar uma última informação importante, que é o que você vai ver no mapa astral do
seu filho para entender sobre você. Então, vê até o fim. Se você tem Áries na casa 5, pode ser que você se projete muito mais no filho. Pode ser que você queira que o filho seja alguém que cresça, seja forte. Então você quer, de alguma forma, imprimir as coisas que você acha que assim são melhores de se ter na criança, e você quer exercitar muito essa coragem, esse lado corajoso, independente. No geral, é importante para você que o seu filho seja alguém independente. É importante que você também tenha seu próprio espaço. É normal que pessoas com Áries na casa 5, então, na relação com os filhos, se necessário brigar, briga, se necessário discutir, discute. E no geral, a pessoa com Áries na 5, você também vai ser uma pessoa que defende muito os filhos, e ao mesmo tempo que você estimula eles a eles se defenderem também. Então, Áries tem tudo a ver aqui com essa característica, dessa força, dessa coisa que você quer passar para a criança. E seus filhos podem ser que cresçam como pessoas muito independentes também, pessoas que vão fazer birra, que vão querer colocar os limites dela. É importante você validar isso nela. As pessoas de Touro na casa 5 já vão ser mais apegadas aos filhos, gostam do filho ali próximo no dia a dia, gosta de compartilhar as boas coisas, vai ser uma pessoa que vai buscar dar muito suporte financeiro, e o filho geralmente é calmo, é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa também que vai ter o gênio dela, né? Porque Touro também tem um pouco desse lado, tipo assim, tá, é um signo calmo, mas é ele na dele, sabe? Geralmente os filhos podem ser mais introspectivos também com um Touro na 5, e podem ser filhos muito bonitos, muito admirados pelas pessoas. Quando a gente tem Gêmeos na casa 5, a gente tem uma relação com os filhos muito solta. Então, se em Touro a gente tem aquele apego, aquela coisa da importância de ter junto no dia a dia, e aí essa mãe, esse pai, vai ser uma luta na hora do filho ir buscar a própria vida, sair de casa. Os Gêmeos na 5 tem uma relação de amizade, é muito aberto, sabe? E conversa com o filho como se fosse um amigo mesmo, né? Então tem muita abertura pro diálogo por causa disso. É uma pessoa que é menos apegada também ao filho, que quando for pra esse filho buscar a própria vida, ele vai falar assim: beijo, boa sorte, qualquer coisa, se você precisar de ajuda, você me fala, aí eu vou te mandar um vídeo de tutorial. Que Gêmeos também não se associa muito, no geral, é uma pessoa mais desapegada do filho, mas que vai gostar sempre de ter como amigo, de ter como companheiro. Os Gêmeos na 5, ele tem muito essa relação que é desapegada, mas que tem ali um diálogo, tem ali uma amizade. Pra você vai ser muito importante ensinar ao filho, e essa vai ser a parte que talvez você mais goste, essa troca de ideia, esse momento de responder os porquês que o filho estiver fazendo. E o filho pode ser uma pessoa muito inventiva, criativa, solta, diversificada, versátil, muito louca também, com um senso de moral que desde cedo você vai achar meio estranho. Porque Gêmeos, gente, Gêmeos é um signo oposto a Sagitário. E Sagitário, não fala da moral? Então, Gêmeos oposto a Sagitário explica um pouco sobre a amoralidade do signo de Gêmeos. Que é um negócio, a galera questiona muito o signo de Gêmeos, né? Que às vezes eles têm um jeito de pensar, um jeito de agir que a gente fica: meu Deus do céu, como você tem coragem de fazer isso, pensar isso, falar isso, ou não ligar para isso? E Gêmeos, ele tem um pouco disso, e talvez você perceba no seu filho um pouco dessa moral diferente, uma menor preocupação com a ética. Isso é um dos traços que a gente enxerga na simbologia de Gêmeos. Não é que todo geminiano é assim, gente, pelo amor de Deus. Eu acredito que a gente já ultrapassou essa fase, né? A pessoa de Câncer na casa 5 vai ter um apego muito grande aos filhos, e os filhos vão tender a querer e gostar de ficar mais em casa. A pessoa de Câncer, ela ama que o filho precise dela. Então aqui vai ser uma pessoa que vai gostar muito desse filho próximo, que vai querer ser essencial para esse ser humano. A pessoa de Câncer na casa 5, ela pode ser muito apegada, pode ser uma mãe muito coruja. E aqui pode também virar um problema. Então é importante essa mãe, esse pai com Câncer na 5 também poder exercitar, ajudar o filho a exercitar também a própria individualidade. Existe um apego muito grande, no geral você protege muito, e isso é muito bom, porque você realmente comunica pro filho que ele tá seguro, que ele tá bem. O filho tende a ser mais introspectivo, mais na dele, e vai ter ali o próprio ritmo dele, que vai gostar de ficar mais em casa, vai gostar de ficar lendo em casa, jogando videogame, se tá com os amigos, às vezes vai chamar pra esse ambiente, enfim. São filhos que são mais emotivos também, que vão ter um grande apego também à mãe ou o pai. O Leão na casa 5 são pessoas que criam o filho pra vida, protege muito o filho e ao mesmo tempo estimula o filho a ter coragem, a acreditar nele mesmo. Então, quando a gente pensa nos leões, né, tem uma coisa que os leões fazem que é muito interessante. Eles brincam com os filhotes, e quando os filhotes mordem eles rugem, eles fingem que, nossa, você é muito forte.
eles fingem que estão sofrendo muito porque o filho tem aquela dentada e ensina a rugir, a coisa toda ali do Rei Leão que todo mundo viu, enfim. Então quando a gente fala de leão, a gente tá falando muito sobre esse lado. E as pessoas de Leão na 5, elas amam todo esse processo de cuidar do filho. Também tem que prestar atenção, porque às vezes a pessoa de Leão na 5 pode se projetar muito na criança, só que também tem um lado de você estar ali dando o seu melhor para poder ensinar valores que são importantes para você, que te ajudaram na sua vida. E a pessoa de Leão na 5, ela faz o seu trabalho assim com muito amor. Seu filho pode ser uma pessoa que vai ser muito orgulhosa, que vai se desenvolver muito bem. Claro que depende muito do seu próprio mapa astral, do mapa astral dela, da vida, enfim. Só que a tendência é que é uma criança que vai buscar ser muito criativa, que vai ser muito inventiva, que é legal que você permita que ela explore esse lado artístico dela mesmo, que essa coisa de você dar atenção, dar amor, passar tempo junto, curtir esses momentos é muito importante. Você ter momentos de alegria, brincar, todos esses momentos são muito valiosos para essa criança, que vai ser alguém que vai querer muito a sua atenção. Se você tem Virgem na casa 5, por você ser uma pessoa que tende a ser muito rigorosa com a sua própria criança interna, isso pode ser transmitido para a criação que você vai dar para o filho, porque o Virgem na 5, ele tem muito essa característica do julgamento também. Então você deve prestar atenção aqui, você mesmo cuidar da sua autoestima, você mesmo cuidar da sua criança interna, para que você não fique projetando isso no filho, exigindo um grau de perfeição em tudo. Às vezes a pessoa com Virgem na casa 5 já cria a criança pensando muito sobre, tipo, não, eu tenho que preparar essa criança, eu vou ensinar ela, e já vou ensinar ela a passar o pano no chão. Tem aquelas crianças, né, tem muita gente de lua em Virgem que diz que a mãe comprou vassoura de brinquedo pra criança. Gente, na realidade, às vezes o Virgem na 5, ele pode trazer muito isso pro filho, então é importante você, respirar, relaxar, né, trabalhar a si mesmo para que na criação do filho seja uma criação assim muito positiva. E aqui você vai ser uma pessoa, sim, que vai estar muito preocupada em educar, preparar, ajudar, e existe um brilho, existe um valor nisso também, que é muito valioso e muito importante. Você vai ensinar muito o filho através do exemplo, então presta atenção nisso. Quem tem terra na casa 5 tem que prestar atenção no exemplo que você dá. Seu filho pode ser alguém mais organizado, que vai pensar muito também sobre como ele pode te ajudar, como ele pode ajudar a família, contribuir. Essa é uma criança que vai sempre buscar se fazer útil e vai gostar muito quando você demonstrar gratidão por isso também. Mas é claro que é importante você mostrar para ela que ela é amada, independente dela ser perfeita ou não. Libra na casa 5 são pessoas que buscam criar o filho e vai pegar assim uns 300 livros, entende? De como criar uma criança, e vai ter toda uma preocupação em garantir que a cabecinha da criança se desenvolva bem, que a pessoa, ela, sabe, seja um adulto muito maravilhoso. Geralmente quem tem Libra na 5 se preocupa muito com isso, com como vai ser a criação, com que sistema que algum psicólogo criou ali, ela vai ensinar o filho, entendeu? Porque o Libra na 5 tem muito dessa preocupação. São pessoas que vão ter uma relação de amizade com o filho, que vão se preocupar muito com ser justo com a criança, que vai ser aquela pai, aquela mãe que vai negociar com a criança. Não vai simplesmente chegar e falar, não vai rolar. Às vezes Áries, Leão, Sagitário na 5 pode ter muito esse lado, né, do tipo, não pode. Alguns outros signos também. Mas o Libra na 5, ele vai realmente pensar em negociar com essa criança. Então tem muito esse lado. E o filho, geralmente, vai ser uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que também vai se importar muito com justiça, que também vai imprimir muito desses valores com ele, né, pra gente ver como que a criação diz muito também, influencia muito em toda a personalidade, toda essa relação que a gente vai ter com essa criança depois, né. A pessoa de Escorpião na casa 5 é também uma mãe coruja, mas eu acho que até é mais coruja ainda que Câncer, porque enquanto Câncer tem aquele cuidado do mais, Escorpião, ele quer saber tudo da vida da criança. Então, geralmente, quem tem Escorpião na casa 5 vai ser uma pessoa que vai querer participar muito, que vai ter muita intimidade, né, com o filho, que vai apreciar muitos momentos de conexão e que vai ter uma empatia muito forte também com a criança. Só que assim, quase como se essa mãe não soubesse aonde que acaba ela e começa a criança, porque tem essa profunda ligação que a toca. E vai ser uma mãe também que pode ser aqui mais ciumenta, né? E aí, eu tava falando, né, com a Vanessa, né, Vanessa? História, conta pra gente, que ela tem Escorpião na 5, ela já se revelou. Ele chegou da escola, eu fiquei sabendo que ele tava dormindo no colo de uma tia da escola. Eu fiquei, uai, como assim? Não gostei Como muito, assim?
O escorpião na 5, ele valoriza muito a relação com o filho. Ele vai ser uma pessoa muito próxima. É importante, só, claro, a gente ter esse entendimento, né? De que tem a gente e tem o filho. Porque, senão, qualquer coisa que aconteça com o filho, você que tem escorpião na 5, você vai sentir como se fosse com você. Aí você vai sentir umas dores do filho de uma forma, né? Porque o escorpião, ele tem muito a ver com isso. Esse profundo amor. O escorpião, ele tem esse amor que chega a doer, sabe? De tão forte. O seu filho tem a tendência de ser uma criança super sensível, que capta as coisas, assim, com uma atenção. Inclusive, eu tava até notando, Vanessa, não sei se você tava notando, mas tinha uma criança que às vezes tava chorando na rua. Quando ela chorava, o Calvin, ele fazia um som, sabia? Ele tava fazendo isso. Então, tipo assim, o escorpião na 5 tem muito a ver com isso, essa coisa dessa sensibilidade muito grande. E vai ser um filho que parece que tem uma questão, eu não sei nem, cara, eu não sei nem explicar, porque não é uma coisa que dá pra explicar no racional. Mas quando você olha pra criança, você vai notar que ela tem um universo dentro dela e que ela tem um contato, assim, com o lado obscuro da vida já muito cedo, sabe? Ela entende que existe morte, que existe fim. E vai ser uma criança que às vezes vai te assustar, que vai falar umas coisas que às vezes vai ficar tipo, mano, a pessoa de Sagitário na casa 5 vai ter uma relação com os filhos que geralmente é super desapegada. Geralmente o que Sagitário mais gosta em relação à criação dos filhos é o momento de passar conhecimento, sabedoria, é o lado professor. E talvez esse pai, essa mãe, né, você que tem Sagitário na 5, você vai encarnar muito esse lado na criação do filho, né? Esse lado do ser essa pessoa que ensina, e existe um prazer nisso. Ao mesmo tempo, às vezes Sagitário na 5 também tem um certo grau de desapego muito grande, porque você vai estar ocupado com a sua própria criança interna também, e você quer cuidar do seu próprio prazer, entende, da sua própria vontade. Então é importante você saber, eu quero ter filho? Se eu quero ter filho, então é entender que existem renúncias. Então isso é muito importante, você compreender. Existem renúncias também, porque, pô, é um esforço. Eu não sei nem como minha mãe conseguiu. A Vanessa tá de prova também, né? Que é luta. Não é fácil, não. Exato. Sagitário na 5 é sobre também você saber, tipo, se eu quero, então, nossa, aí o Sagitário na 5 vai ser uma pessoa, assim, muito dedicada em tá realmente dando o melhor pra pessoa, porque Sagitário, ele é obcecado também nas coisas, né? O filho vai ser alguém muito porra louca, uma pessoa inventiva. A tendência são que seu filho vai ser uma pessoa muito expansiva, que vai querer ver o mundo e mostre o mundo pra ele mesmo, sabe? Deixa ele viver todo esse brilho, tem que viver mesmo. A pessoa de Capricórnio na casa 5 pode ser alguém que é muito preocupado em dar limites, em ensinar e fazer o filho ser uma pessoa muito responsável, mas às vezes tá muito cedo pra isso, entende? E às vezes alguns pais até me perguntam, né? E geralmente são os pais que têm muito essa coisa dessa terra, o que eu devo fazer pra meu filho entender que nem tudo é no tempo dele, que existem desafios na vida e tal. Eu sempre falo para as pessoas, gente, vocês não precisam fazer absolutamente nada pra isso. A vida vai mostrar pra essa criança. Entendi. O Capricórnio na casa 5, por outro lado, ele pode ser muito rigoroso, né? Porque pensa só, ele é rigoroso com ele mesmo, rigoroso com a criança interna, que é o Capricórnio na casa 5. Então isso pode ser muitas vezes projetado na criança também. Então aquele pai, aquela mãe que sempre coloca ali limites, sempre diz que não. E cara, às vezes aqui é legal você exercitar, trazer a criança para ela participar também das decisões, para ela entender o porquê do não. Isso é muito importante. É muito importante que você fale para a criança também o porquê de algo não poder ser feito naquele momento, dela não ter o desejo dela atendido numa determinada situação, quando ela pede algo. E você vê que não é bom naquele momento na vida dela. O Capricórnio na casa 5 é uma pessoa estudiosa, dedicada. Você quer realmente ensinar o filho da melhor maneira possível. E existe, sim, uma grande luz nisso. E é muito lindo. Tenta trazer e informar a criança também disso, né? Tratar a criança como criança, não como um adulto. E buscar cuidar da sua própria criança interna também. Muito importante. Pra você diminuir, talvez, esse peso da cobrança, dessa coisa, dessa necessidade de dizer o que tá certo, o que tá errado o tempo todo. Que é sufocante, é limitante, ok? No mais, é uma pessoa muito dedicada à criação. E o filho pode ser alguém muito responsável, uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada e também que vai buscar viver a própria vida muito cedo. Então, geralmente, você tem Capricórnio na casa 5, teu filho vai ser alguém que vai ter muito a mente lá na frente e que vai querer independência, que às vezes vai ter um grau de desapego de você também,
de às vezes demorar pra te ligar no futuro, entendeu? Quando a pessoa estiver já vivendo a própria vida dela. Porque Capricórnio é muito isso, essa busca pela vida no externo. Então, às vezes o filho também pode ter os limites dele em você também, depois, entende? Da importância disso ser muito negociado e desde cedo essa conexão, assim, ser muito trabalhada no amor. Aquário na casa 5 é outro signo que geralmente eu vou fazer a pergunta, né? Que é tipo assim, você quer ter filho mesmo? Porque geralmente Aquário na 5 detesta a hora de desistir por um momento das próprias necessidades para cuidar da necessidade do outro. Não tô dizendo que você é assim, que tem Aquário na 5. Tô dizendo que existe um valor muito grande que você dá pra sua liberdade, pra você fazer as coisas que você quer, no tempo que você quer, pra você ter essa permissão, sabe? Pra você se dar esse espaço. E aí, na criação do filho, muitas vezes ali a gente tá tendo que fazer concessões conosco, né? Dizendo pra nós mesmos que às vezes a nossa vontade não é assim a primordial naquele momento. E não é que a gente vai estar desistindo da gente, não. É que também existe uma necessidade dentro da gente que motiva a gente a estar acordando 4 horas da manhã pra poder cuidar da criança, entende? Porque ela tá chorando. E não é simplesmente porque é uma obrigação, não. Porque nenhuma mãe, pelo menos ali que vai estar totalmente sã das suas faculdades mentais, vai estar tudo bem pra ela lá, o filho tá sofrendo, entende? Então, saber e reconhecer essa necessidade que motiva você é muito importante, porque se você achar que, nossa, que obrigação que eu tô passando de ter que... Cara, você vai detestar o processo de criar uma criança. Então, existe uma escolha. Até quando você desiste de alguma necessidade sua pra atender da criança, existe ali uma escolha que você tá fazendo, entende? E se conectar com o porquê de você estar fazendo essa escolha, e isso vai motivar você a estar criando essa criança de uma forma muito legal. E no geral é uma mãe, um pai que vai gostar muito, vai querer muito imprimir valores e questões sociais ali. Então vai ser uma pessoa que vai se preocupar muito em ensinar para filho, para filha, para filha a não ser machista, por exemplo, a ter sensibilidade com questões sociais. A pessoa de Aquário na 5 gosta de ter uma relação de amizade com os filhos também, de proximidade. No geral aqui pode ser que você seja mais desapegado, pode ser que você goste do momento que o filho busca viver a própria vida, porque é fechamento de ciclo e você meio que vai sentir também que ali você também vai ter o seu próprio espaço, viver a sua própria vida, né? Que é, no geral, algo muito importante para quem tem Aquário na casa 5. O filho pode ser alguém também muito independente, que vai buscar muitas próprias respostas, que vai contrariar muito você também, porque é uma pessoa que tem esse lado revolucionário, né? Porque Aquário é sobre isso, Aquário é sobre quebrar com o tradicional, ser livre, ser autêntico. Muitas vezes o seu filho vai personificar esse simbolismo todo. Se você tem peixe na casa 5, cara, você vai ter uma profunda empatia, assim, de você realmente se misturar muito com o filho. Pode ser que aqui você realmente tome muito mais as dores do filho pra si, então tem que prestar atenção. Existe uma intuição muito grande que guia você em todo o processo de criação e no geral você vai amar muito tudo isso, porque o peixes, ele ama quando ele tá participando de a vida de alguém. No geral você vai amar sentir que você é apoio pro filho e o filho pode ser um grande apoio também pra você. A criação do filho acontece de forma muito criativa por causa disso. Então aquela mãe, aquele pai que vai querer colocar naquela escola de artes, que vai querer permitir que o filho escolha as próprias roupas e se expresse de forma muito criativa, sem imposições. Isso quando a gente tá falando dessa energia iluminada de peixes, porque peixes também é mutável, né? E às vezes, se você tem questões psicológicas ali, coisas do seu passado que você não trabalhou, pode ser que isso se imprima muito na sua forma de criar o filho. Então, toma cuidado com isso, né? Faça o teu próprio processo de autoconhecimento antes de tudo, para que você não deposite na criança também muitas suas próprias questões, ok? No mais, o filho de quem tem peixes na casa 5 vai ser um filho muito criativo, super empático, super sensível. Você vai notar muito que a criança é muito imaginativa, que às vezes tá olhando por um lugar e tá olhando tudo menos aquilo, porque tá num universo mágico dentro dela. Então, geralmente vão ser crianças muito inventivas. Finalmente, e você tem planetas na casa 5, falando muito resumidamente, e se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo para eu falar mais detalhado, me falem. O Sol na casa 5 vai ser alguém que vai amar o ato de ter filho, que vai ter uma grande conexão com os filhos, aqui você vai sentir muito próxima. A Lua na casa 5 tende a ser muito apegada aos filhos, tende a ser super protetora também, e tem uma ligação muito forte, vai amar todo o processo de ter filho também. Mercúrio na casa 5 indica uma criação do filho muito versátil, o filho geralmente é uma pessoa muito inventiva, curiosa, criativa, e a relação com o filho tende a ser de muita amizade, proximidade, tem uma boa comunicação, mas é uma criação também que passa por muitos momentos de instabilidade. A pessoa que tem Vênus na casa 5 vai ter uma amizade, uma conexão, uma ligação com o filho muito boa. Aqui realmente a relação era super diplomática, tem ali uma ligação que é muito bonita. Já Marte na casa 5 pode ser alguém que briga mais, que tende a discutir mais. Aqui é importante você saber relaxar
relaxar, descansar, gastar essa energia toda, ao invés de ir na criação do filho, tá sempre com imposições. O Júpiter na casa 5 é uma pessoa que pode ter uma facilidade muito grande para engravidar. Se não é da sua vontade, já sabe, mas se é da sua vontade, então só vai. O Júpiter na 5 pode encontrar muita satisfação também em todo o processo de criação do filho, e também vai ser uma pessoa que vai gostar de trazer ali muitos valores e o senso de justiça dela para a criação. O Saturno na casa 5 pode ser alguém que, de novo, né, tem aquela prisão da própria criança interna, pode se projetar numa mãe, num pai extremamente disciplinador. Então respira, cuida das suas próprias questões para você não ficar pesando muito na mão com a criança, entende? Porque às vezes aqui você pode realmente ser muito rigoroso. O Urano na casa 5 tem um grau de desapego muito grande nos filhos. Geralmente a pessoa não quer ter filho, e quando quer ter filho, pode ser que, assim, você sofra muito na hora de desistir das suas vontades. E aqui de novo vou trazer, você quer ter, é da sua vontade? Tá, não é, mas tem um filho, tem uma filha, e eu noto essa dor. Então é você perceber que tá rolando uma escolha. Existe algo que motiva você a acordar 4 horas da manhã, a ter determinadas responsabilidades, a não poder sair quando você quer. Tenta lembrar dessa necessidade que motiva você, não é simplesmente uma obrigação. Isso vai ajudar você a relaxar um pouco mais. E negocie com você mesmo também, né? É importante você ter esses momentos também de lazer, é muito importante. O Urano na 5, no geral, é super desapegado da criança e vai gostar quando ela encontrar o próprio caminho dela também. Tem todo um ritual aqui também de liberação que o Urano na 5 aprecia. Não é uma pessoa que não gosta do filho, eu não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que pra você é importante você ter seu próprio espaço, ou eu tô mentindo. E aqui isso vai ser um fator importante. O filho pode ser alguém bem anarquista. Quem tem Urano na 5 pode ter filhos assim que tem muito esse lado, e são filhos assim super geniais também, super inteligentes. O Netuno na 5 se mistura muito com o filho, é apegado ao filho, mas às vezes aqui, de novo, vai ter que trabalhar as próprias questões psicológicas suas, porque quando isso não tá muito bem resolvido, pode ser que exista um certo grau de toxicidade nessa relação pai e filho, mãe e filho, mas quando você já tá mais trabalhado, então aqui vai aflorar muito o teu lado criativo. E aí o Netuno na 5 é uma pessoa que realmente entra na frente da bala pelo filho, que é uma pessoa assim que tem um amor que não tem limites e que se sacrifica muito pela criança. E o Plutão na casa 5 é uma pessoa que também tem esse lado muito profundo na ligação com o filho, que às vezes pode tentar se apossar muito do filho. Então, às vezes é uma mãe, é um pai, toca muito, que tem muito essa noção de que é como se você fosse uma extensão de mim, né? Às vezes é o pensamento que essa mãe, que esse pai vai ter. E Plutão, ele pode ser uma pessoa muito controladora na vida do filho. É muito por amor, mas às vezes o amor sufoca. Tem que prestar atenção nisso, ok? Para que essa relação ela seja equilibrada. E o filho vai ser uma pessoa também muito poderosa, muito influente e que vai ter ali uma sensibilidade, uma inteligência emocional também muito elevada. Se eu fosse para falar de Quirón, de Lilith, ficaria muito longo. São conteúdos que geralmente são destinados mais para os meus alunos, ok? Gostou desse vídeo? Antes de eu falar a última informação de como você vê no mapa astral do seu filho, como ele enxerga você, então já sabe, né? Deixa aqui seu curtir, aperta no botãozinho primeiro de inscrever-se, aperta no sininho para receber novos vídeos, me segue no Instagram, Marcelo Levi, lá a gente consegue ter um contato pessoal, consigo responder você. Eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas para interagir com vocês, mostrando tudo sobre a minha viagem aqui pela Europa. E não esqueça do primeiro link aqui na descrição para você saber mais sobre o calendário astral e aproveitar para você ter um rumo na sua vida, para você entender os melhores momentos, para as coisas que você deseja fazer e também sobre os momentos desafiadores, o que fazer. É um verdadeiro guia para o seu dia a dia, para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida. Tudo de forma super personalizada, pensando no seu signo, no seu ascendente, que é uma forma que eu tenho de fazer o mapa astral usando sistemas mais antigos e super precisos na hora de analisar o teu mapa astral e a sua previsão, que vai fazer você ter uma previsão ali super pontual. Finalmente, o que é essa coisa que você vai ver no mapa astral do seu filho, para você poder se entender como que ele te vê, é a Lua. A Lua fala muito da nossa relação com a nossa mãe, e o signo que a criança tem, a Lua, fala muito de como você enxerga ela também, porque você acompanhou essa primeira fase. Geralmente a gente se comporta muito como o nosso signo lunar, e a mãe, ela vai manter esse pensamento sobre a criança, e a criança também enxerga a mãe através desse signo. O signo da Lua da criança, então, vai falar muito sobre como ela vê você, o relacionamento que ela tem com você, como que ela significa toda essa relação. Então você também pode ver o mapa astral dessa criança pensando que é do ponto de vista dela em relação a você. E aí tem um vídeo meu no canal já sobre isso. O nome do vídeo é Lua nos Signos e a Sua Relação com a Mãe. Dá uma olhada lá, esteja aberta para entender e não pira, ok? Porque às vezes as mães, elas me procuram também falando assim, nossa, porque meu filho tem um mapa astral que diz que a mãe dele é péssima e tal. Calma, respira. Às vezes as preocupações surgem porque você não tá conseguindo
conseguindo entender e ler o mapa astral como um todo, ok? Mas aí continua me seguindo e fica esperto em relação às oportunidades que eu for mandando aqui pra você fazer aprofundamentos na astrologia. E aí você vai poder compreender muito mais desse mapa astral, ok? E é isso, muito obrigado. Beijão. Quer dizer tchau pra galera também, Vanessa? Tchau, gente.